Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Passei uma vida inteira a ler as páginas que outros temem virar. E é por isso que hoje a minha voz treme. Elas falam de uma criatura que não é deste mundo. Um horror nascido da mão de Deus para nos lembrar do nosso lugar. Chamam-lhe Leviatã, o rei do nosso orgulho. Esqueça as histórias de terror que lhe contaram. O que eu vou sussurrar-lhe esta noite é o testemunho do próprio abismo. A Bíblia que o pastor mostra na igreja? Ah, meu querido, essa é uma capa bonita para um livro escrito com fogo e medo. As pessoas leem as partes que lhes dão conforto. Elas pulam as páginas que cheiram a sal e a enxofre. Eu sou das que não pulam. E é por isso que durmo tão pouco. Porque eu sei o que está escrito no livro de Jó sobre o Leviatã. Hoje vou explicar-lhe exatamente o que a Bíblia diz sobre este ser. Não é uma história, é um relatório. Um relatório sobre a anatomia do horror e o propósito do terror. Vamos começar com a pergunta mais básica. Como é o Leviatã? A descrição que Deus dá não é vaga. É uma lista de atributos biológicos que desafiam a própria realidade. Primeiro, a sua pele. Não é pele, é uma fortaleza viva. As suas barbatanas são fileiras de escudos, firmemente selados. Um está tão perto do outro que nem o ar passa entre eles. Entendo o que isto significa. Não é a couraça de um animal, é uma selagem hermética, perfeita. Uma armadura divina contra a qual qualquer esforço humano é inútil e patético. Deus continua dizendo que as nossas espadas são como palha, as nossas lanças são motivo de riso para ele. A primeira lição do Leviatã é a futilidade. A sua simples existência torna toda a nossa força numa piada de mau gosto. Depois, o rosto do Leviatã. Quem ousaria abrir as portas do seu rosto? À volta dos seus dentes reina o terror. Deus chama-lhe portas, porque quando aquela boca se abre, você não vê um animal, você vê uma passagem para o fim. E os dentes do Leviatã não são apenas para rasgar carne, eles são a própria personificação do terror. E o que sai de lá de dentro viola todas as leis da criação. Da sua boca saem tochas acesas, faíscas de fogo saltam dela. O seu hálito incendeia os carvões e da sua boca sai uma chama. Isto é o centro do horror. Pense na impossibilidade disso. Fogo que arde debaixo d'água. Uma criatura que ferve o próprio mar onde vive. O Leviatã é uma violação das leis da natureza, criado pelo próprio autor da natureza. É uma fornalha biológica, um dragão saído das profundezas salgadas. O seu corpo é uma contradição viva, um milagre de terror. E por dentro, não há nada que possamos compreender. O coração do Leviatã, diz Deus, é duro como a mó de um moinho. Não há medo, não há dor, não há piedade. É uma máquina de poder absoluto, fria e perfeita. Essa é sua aparência. Um colosso blindado e dracônico que anula as nossas armas e a própria física. Agora, a pergunta mais importante. Para que serve o Leviatã? Por que é que Deus criaria tal monstruosidade? A resposta é a parte mais assustadora. Ele não foi feito para caçar peixes. Ele foi feito para nos caçar. O primeiro propósito do Leviatã é ser uma lição de humildade. Uma lição brutal. Deus usa-o para esmagar a arrogância humana. Ele existe para olhar para a nossa ciência, a nossa tecnologia, os nossos arranha-céus e rir. Para nos lembrar que o nosso domínio sobre este planeta é uma ilusão permitida.
A prova está no título que Deus dá ao Leviatã. Ele olha com desprezo para tudo que é altivo. Ele é o rei sobre todos os filhos do orgulho. Nós somos os filhos do orgulho. E o Leviatã é o nosso rei. O seu propósito é ser o limite intransponível da nossa ambição. O seu segundo propósito é ser uma memória. No outro texto, nos Salmos, disse que Deus esmagou as cabeças do Leviatã no início dos tempos. Ali, ele era o caos primordial. O seu propósito, então, é ser o troféu de Deus. A sua existência lembra-nos que a ordem em que vivemos foi conquistada numa batalha cósmica contra o horror que nem sequer conseguimos imaginar. Mas é o terceiro propósito que me tira o sono. Num outro salmo, a Bíblia diz que Deus criou o Leviatã para brincar. Brincar. O nosso medo mais profundo, a encarnação da aniquilação, a violação da natureza, é um divertimento para o seu Criador. Pense na distância colossal entre o nosso grito de terror e o deleite dele. Pense no que isso diz sobre o nosso lugar no universo. Somos menos que formigas para uma criança. Finalmente, o propósito profético do Leviatã. Isaías chama-lhe a serpente tortuosa, o dragão que está no mar. No fim dos tempos, ele será o símbolo de todo o mal, de todo o poder que se opõe a Deus. E o seu propósito final é ser destruído, de forma violenta, pela própria espada de Deus, como o ato final que purgará o universo do mal para sempre. Então, quando lhe disserem que Deus é amor, lembre-se da minha voz esta noite. Lembre-se que Ele também é poder. E o poder absoluto, meu querido, é uma coisa terrível de se contemplar. O Leviatã é a explicação desse poder. Ele é a lição, o troféu, o brinquedo e o sacrifício final no altar do tempo. A pergunta que a Bíblia nos deixa não é se o Leviatã é real. Oh, não. A pergunta é uma faca no nosso peito. Ao encarar um poder tão vasto que pode apagar da nossa existência com um pensamento, quem somos nós? Quem somos nós para exigir, para questionar, para nos sentirmos seguros? O silêncio que se segue a essa pergunta. E esse silêncio, meu querido, é o som do Leviatã nadando nas profundezas da sua alma. Se você ouviu a minha voz até o fim, significa que não está dormindo como os outros. Nos comentários, diga-me qual dos propósitos do Leviatã mais o perturba. A lição, o troféu, o brinquedo ou o sacrifício final. Se essa verdade que partilhei no fundo do seu ser ressoou, deixe a sua marca nesse vídeo para que eu saiba que eu não estou sozinha a olhar para o abismo. E se tiver coragem de ouvir mais segredos que se escondem nas sombras das Escrituras, inscreva-se e ative as notificações. Há mais escuridão para ser revelada. Partilhe esse aviso. Poucos são os que estão dispostos a ouvir. Agora silêncio.